Amém? Curva a tua cabeça. Eu quero estar orando para que o Senhor possa estar nos direcionando naquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Pai querido, amado Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste tempo nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, Deus. Colocamos, ó Deus, a vida de cada irmão, ó Senhor, que tu trouxe a este lugar. A vida de cada irmão, Senhor, que está no seu lar nesse tempo, Pai, nos assistindo, Senhor, e se alimentando da Tua palavra, te cultuando, Senhor, juntamente com sua família. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor se faça presente em cada lar, que o Senhor se faça presente em nosso meio, Deus, para que possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, contemplados com a Tua presença, ensinados, ó Pai, e ministrados pela Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, e somos gratos por este tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero nesta noite estar ministrando aos corações dos irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero falar de algo que todos nós conhecemos, que todos nós sabemos, mas que muitas vezes tem nos faltado conhecimento. É sobre a batalha espiritual. Até porque, infelizmente, a batalha espiritual ela tem sido, infelizmente, muitas vezes distorcida, muitas vezes ministrada de forma errada, com muita simbologia, com muitas questões, o qual muitas vezes a palavra de Deus, ela não nos ensina assim. E nesta noite, eu quero ministrar a respeito disso, para que nós venhamos entender aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos aconselha, a respeito da batalha espiritual. Algo interessante que essa palavra na íntegra, batalha espiritual, você não vai ver escrito na Bíblia. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vimos batalhas espirituais se levantando na vida dos homens de Deus e até mesmo sobre o próprio Jesus. E é sobre isso que nesta noite eu quero estar ministrando aos irmãos. E eu queria primeiramente, para que a gente possa entender que essa batalha, essa guerra, essa luta que nós falamos muitas vezes que é uma luta espiritual e que muitas vezes nós não conseguimos contemplar e ver, mas ela acontece diariamente nas nossas vidas. E quantas vezes nós estamos muito bem e daqui a pouco nós nos sentimos mal, nós temos uma dor de cabeça, nós temos um mal-estar, nós temos um desânimo. Enfim, ela trabalha de várias formas nas nossas vidas. E algo que primeiramente, antes eu quero falar com os irmãos, que nós precisamos entender algo. Muitas vezes nós falamos que, e temos esse entendimento de que é uma batalha entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus. Satanás, ele não luta com Deus, amado. Satanás, ele já foi derrotado. O Senhor já derrotou Satanás, ele é um derrotado. Então essa batalha espiritual, esta guerra, esta luta que ele se levanta é contra nós, contra os filhos de Deus, contra a criação do Senhor. E muitas vezes nós temos baixado a guarda, muitas vezes nós temos levado a nossa vida espiritual em volta dos nossos afazeres, em volta das nossas atividades. Mas essa vida espiritual, como nós vamos ver agora no decorrer da palavra, ela nos orienta que nós precisamos em todo o tempo estar vigiando. Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis capítulo 3, porque aqui nós vimos que desde o início da criação, essa batalha, esse intervir do inimigo para tentar fazer com que os filhos de Deus venham desobedecer, para que os filhos de Deus venham entristecer o Senhor. Lá no início dos tempos nós vamos ver que o inimigo ele já trabalhava dessa forma. E a palavra diz ali em Gênesis capítulo 3, também conhecida, ela fala a respeito da tentação de Eva e a queda do homem. E ela diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, Deus disse: não comereis dela e nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore, e que te ordenei que não comeste? Até aqui nessa primeira parte nós vimos que o inimigo, ele se levanta. A serpente aqui, né, ela representa Satanás, e ele se levanta, ele com uma artimanha, ele trabalha em Eva, assim como ele trabalha nesse tempo na minha vida e na vida de vocês, porque nós, seres humanos, nós somos muito atraídos, e aqui o que me chama a atenção é que ele consegue atiçar os olhos de Eva, ele consegue atiçar a vontade de Eva, porque ele fala que do momento em que ela comesse daquele fruto, ela teria o conhecimento como Deus tem. E quantas vezes muitas vezes temos visto pessoas, ou até mesmo nós estamos sendo tentados muitas vezes a entristecer o coração de Deus em busca do poder. Nós vivemos hoje, né, infelizmente, num país onde a nossa política, ela não é uma política referencial, pelo simples fato que, infelizmente, os nossos políticos, eles lutam por poder. E algo que muitas vezes também tem trazido, muitas vezes contenda e divisão no corpo de Cristo, muitas vezes também é a busca por poder, por querer ser maior, por querer estar, muitas vezes, quem sabe, em evidência, quando nós simplesmente deveríamos esperar no Senhor, e esperar que o Senhor, falando em corpo, nos mostre, nos direcione em qual parte do corpo nós devemos estar para fazermos a vontade dEle. Mas muitas vezes o inimigo, ele trabalha dessa forma. E aqui nós vimos no início, em Gênesis, ali que ele consegue fazer com que Eva venha desobedecer, com que Eva venha quebrar ali um princípio, o qual Deus tinha estabelecido para ela e Adão. E ali nós sabemos tudo o que aconteceu, toda a consequência que veio sobre o homem e sobre a mulher naquele tempo ali. Mas eu li esse texto porque eu quero que vocês entendam neste tempo que essa batalha espiritual, ela existe. E essa batalha espiritual, ela vem, o inimigo se levanta contra mim e contra você, que somos filhos de Deus, que somos criaturas de Deus. Não é uma batalha em que ele quer enfrentar a Deus, porque Deus já o venceu, ele já foi derrotado por Deus. Mas ele tenta em todo tempo fazer com que os filhos de Deus, eles venham desobedecer, para que os filhos de Deus venham baixar a guarda. Quero que você vá um pouquinho mais para frente comigo, e vamos ali em Mateus. E eu quero dar outro exemplo da importância que nós precisamos. Em outra passagem, em que nós somos orientados e que nós somos chamados a atenção pelo próprio Jesus, de estarmos atentos a essa batalha que se levanta. Mateus capítulo 26. Eu vou ler ali a partir do versículo 36. Essa passagem, ela é muito conhecida. E ela diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui nós vimos diante de uma situação em que Jesus passava ali em Getsêmani. E o que me chama a atenção é que Jesus foi orar, e a palavra diz aqui que ele se sentiu angustiado. E ele vem e ele pede o auxílio dos seus discípulos para que estivessem ali intercedendo, para que tivesse o quê? Ali entrando naquela batalha que havia se levantado naquele tempo em que ele estava ali. E que estava atingindo não só a atmosfera espiritual, mas o físico de Jesus. E a palavra diz que eles adormecem. E aqui Jesus vem e Jesus orienta. E essa orientação que serve para nós, ele diz assim, ó, vigiai e orai. É um tempo em que nós como cristão e nós como igreja do Senhor, nós temos que estar vigiando, nós temos que estar orando, porque é dessa forma que nós vamos estar atentos aos ataques, às artimanhas, às astúcias do nosso inimigo. E muitas vezes nós nos deixamos levar por tantas coisas, nos deixamos levar, por tantas situações, e deixamos de vigiar. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida é o quanto nós estivermos na presença de Deus, é o quanto nós estivermos vigiando. E eu entendo, amados, e eu repito que realmente tem sido feita muita coisa a respeito da questão da batalha espiritual. Tem se falado muitas coisas que não existem, tem se feita muitas coisas que não é bíblico, mas ela existe. E ela está em todo o tempo no nosso meio. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas não estão atentas a essa batalha, a essas questões espirituais que afetam a nossa vida. Essas questões espirituais que muitas vezes nos param, nos deixam paralisados, que muitas vezes nos pegam despercebido. E aí muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes nós cometemos erros e não entendemos o motivo pelo qual. E algo interessante que a batalha espiritual, amados, ela não vai se levantar na minha vida e na tua vida porque nós estamos em pecado. Entenda isso. Porque quando nós estamos em pecado é porque o nosso inimigo, ele já prevaleceu. Porque o objetivo dele, traçar essa batalha espiritual nas nossas vidas é exatamente isso, para nos levar a pecar e a entristecer a Deus, assim como ele fez com Eva. Então muitas vezes, porque nós estamos bem, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos vivendo uma vida de oração, e aí muitas vezes nós achamos que, eu vou dar uma descansada. Só que o nosso inimigo, ele não descansa. Muito pelo contrário, ele espera nós descansar para ele atacar. Então a vida do cristão, a vida daquele que está com Jesus, a vida daquele que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, ela precisa ser uma vida de vigia, uma vida de oração, uma vida na presença de Deus em todo o tempo. Não há tempo para descansar, não há tempo para parar, não há tempo para dar um tempo, mas é tempo de vigiar, é tempo de estar todo o tempo cuidando, guardando. Porque se nós não fizermos isso em um momento, o inimigo ele vai prevalecer, porque ele está em todo o tempo trabalhando, em todo o tempo ele está tentando as nossas vidas. Por isso que eu falo isso para vocês, porque às vezes mas eu estou bem, eu não estou fazendo nada, mas eu preciso estar na presença de Deus, porque o nosso inimigo ele não tem medo de nós. Ele não tem medo de mim porque eu sou cristão, mas ele teme e ele foge da presença de Jesus na minha vida. E para que Jesus possa estar presente na minha vida, eu preciso estar na presença dele. Sabe por que muitos cristãos têm perdido essa batalha? Porque muitas vezes têm confundido as coisas. Muitas vezes têm achado que tem o direito, quem sabe, de baixar a guarda. E essa é uma batalha espiritual, mas nós não vimos. Nós não temos como perceber se ela está ou não está acontecendo. Mas o que a Bíblia ela me fala é que em todo o tempo ela está acontecendo. Porque se nós formos um pouquinho mais lá frente, lá em 1 Pedro, se os irmãos puderem abrir, me acompanhem, porque eu preciso que vocês entendam primeiramente essa parte que eu quero ministrar, para depois nós entrarmos naquela palavra de Paulo, que todos nós conhecemos, que fala ali sobre
as vestiduras, enfim, as armaduras. Mas 1 Pedro, capítulo 5, eu quero ler ali a partir do versículo 7, porque aqui também nos traz mais uma orientação. E Pedro fala assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí o versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que nós vimos mais uma orientação da palavra de Deus, fazendo com que nós vamos estar vigiando. E aqui ela vai além, porque ela diz, além de nós vigiar, nós precisamos o quê? Nós precisamos resistir firmes. Então a gente percebe que há uma opressão, há um ataque do inimigo em todo o tempo das nossas vidas, e esse tempo todo nós precisamos o quê? Estar vigiando. Esse tempo todo nós precisamos estar firme, porque ele vai trabalhar. Por que eu li lá em Gênesis? Porque ele vai trabalhar, amados. Ele vai nos atrair com algo que nos atrai, com algo que nós vamos gostar, com algo que vai nos chamar a atenção. É dessa forma que ele vai trabalhar. É dessa forma que ele vai nos levar a pecar contra Deus. É dessa forma que ele vai nos levar a sair do caminho do Senhor. De uma forma que ele vai nos atrair. De uma forma que ele vai trabalhar em que nós vamos ceder. E se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos, como ele fala aqui, vigiando, resistindo firme na fé, tendo fé, vencendo, crendo, porque essa batalha ela se torna difícil, porque para nós vencermos, nós precisamos ter fé. A fé, a convicção, a certeza das coisas que não se vê. Só que o nosso inimigo, ele trabalha com coisas visíveis. E essas coisas visíveis, elas nos atraem. Essas coisas visíveis, elas nos chamam a atenção. Essas coisas visíveis, elas vêm muitas vezes dentro daquilo que nos interessa, dentro daquilo que nós queremos. Como eu estava falando, o poder, como se diz, o status, e tantas outras coisas, que o homem dentro das suas fraquezas, das suas limitações deseja. E então, se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos aqui firmes na fé, porque a nossa fé, que é firmada naquilo qual muitas vezes nós não vimos, mas nós cremos, ela precisa superar a nossa vontade, ela precisa superar o nosso querer. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que em todo tempo eu venha estar na presença de Deus. Que em todo tempo eu venho estar me fortalecendo na presença de Deus. Que em todo tempo eu venho estar orando. Que em todo tempo eu venho estar vigiando. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar em todo tempo. Eu preciso estar atento em todo tempo. E nós vimos que essas duas palavras, ela fala em vigiar, em orar, e estar na presença de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. A leitura da palavra, ela nos dá o conhecimento, ela nos dá a arma para nós lutar. Jesus, ele lutou contra o inimigo quando foi tentado ali no deserto, e o Senhor, ele usou o que? Jesus, ele usou a palavra. E algo interessante que me chama a atenção, que muitas vezes a gente tem sido levado por muitas ondas, e a gente vê muitas vezes a bênção, a vitória, ela sendo trocada. Quando na palavra de Deus nós não vimos em nenhum momento Deus ou Jesus trocando a bênção, negociando a bênção. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ele diz que as bênçãos dele, elas nos alcançam. Não é necessário nem nós corrermos atrás dela. Mas se nós prestarmos atenção e nós formos ali na tentação de Jesus no deserto, nós vamos ver uma passagem que diz que Satanás, ele leva Jesus a um lugar alto e ele mostra o mundo a Jesus. E ele diz assim: se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos atentar. Muitas vezes tem vindo propostas, muitas vezes tem vindo bênçãos, mas nós precisamos atentar e perceber se não há uma troca.
Se eu não vou ter que dar algo em troca daquilo que eu estou recebendo como bênção. Porque aquilo que vem de Deus, amado, vem de graça. Aquilo que vem de Deus vem como bênção. Vem presente da parte de Deus. Mas muitas vezes aquilo que o mundo está nos oferecendo, aquilo que muitas vezes, estão nos oferecendo na nossa volta, ele requer de nós muitas vezes uma troca. Requer de nós muitas vezes uma quebra de princípio. Requer de nós muitas vezes que outra pessoa fique triste, que outra pessoa seja humilhada, que outra pessoa perca. Deus, ele não trabalha desse jeito, amados. Deus, ele é perfeito. E aquilo que ele tem para mim é para mim, aquilo que ele tem para você é para você. Ele não é Deus de confusão. Ele é perfeito. Mas agora eu quero convidar aqui os irmãos e nós vamos ali para Filipenses. Porque aqui essa palavra ela fala das armaduras. E é nela que eu quero me basear, mas eu preciso que os irmãos entendam que essa batalha, ela existe. E por mais que você não ache na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, batalha espiritual, a gente vê que em todo tempo, eu li aqui, só 3, eu dei só 3 exemplos, mas tem muito mais na palavra de Deus, de homens de Deus que foram oprimidos, que foram tentados por Satanás. Então nós precisamos estar atentos. Mas aqui em Filipenses, no capítulo 6, nós vamos lá pro versículo 10, e nós vamos ver ali quando Paulo fala das armaduras, para que nós possamos estar fortalecidos. Oi? Efésios, amém. Aleluia. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, ficai firmes. Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a carapuça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui nós vamos ver algo que Deus nos fala através de Paulo. Primeiramente, algo que Paulo deixa muito claro aqui, ele nos mostra com quem é a nossa batalha. Ele deixa muito claro aqui que a nossa batalha não é entre nós, que a nossa batalha não é entre as pessoas. Ele deixa muito claro aqui, porque nós não temos que lutar contra sangue, mas contra os principados e potestades. Essa é a luta, e é uma luta espiritual. E é uma luta, amados, que se ganha no joelho. É uma luta que se ganha na presença de Deus. É uma luta que se ganha com oração, com jejum. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira que eu venha entender que eu necessito, que eu preciso me fortalecer. Eu preciso entender isso. Muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo, nós estamos fazendo, mas estamos fazendo muitas vezes de uma maneira em que nós não conseguimos olhar para nós, quem sabe, e ver resultado. Precisa ver resultado. Precisa ver transformação. Não é simplesmente viver e sentir um arrepio
Não, mas é preciso haver uma mudança, é preciso haver uma transformação. Eu preciso me sentir fortalecido, porque a palavra de Deus, ela é alimento, e o alimento ele nos fortalece, o alimento ele nos dá força para caminharmos, para nos movermos. Então nós precisamos entender isso. Mas primeiramente o que Paulo fala aqui, que nós precisamos entender que essa luta, ela precisa ser travada, e ela é travada no mundo espiritual. E o nosso inimigo não são as pessoas. A gente tem que aprender isso. Muitas vezes nós temos tantos desejos, tantas vontades, e eu vejo muitas vezes pessoas que querem aconselhar, que querem isso, querem aquilo, e muitas vezes eu digo assim: olha, o segredo de você aconselhar, sabe, é primeiramente você se colocar no lugar da pessoa. Não é você apontar o dedo, não é você julgar, mas se colocar no lugar da pessoa. Mas biblicamente o que Jesus fez? Paulo ele fala que Jesus abriu mão de quê? Jesus abriu mão da sua divindade, Jesus abriu mão de ser Deus, e veio para esse mundo e se fez como homem, e padeceu como homem, sofreu as mesmas tentações como homem. Por quê? Para que ele pudesse sentir o que nós sentimos. Então quando você quiser ser um bom conselheiro, se coloque, ouça, se coloque no lugar da pessoa, escute, mas não julgue, porque existem muitas raízes, existem muitas questões que muitas vezes você não sabe, e que é necessário muitas vezes entender. Por que muitas vezes nós temos perdido essa batalha? Porque muitas vezes nós vamos cheios de justiça, muitas vezes nós vamos cheios de moral, como diz o jovem, achando que somos os donos da verdade, quando na verdade nós deveríamos escutar, nós deveríamos nos colocar no lugar do irmão, nós deveríamos orar por ele, nós deveríamos buscar discernimento da parte de Deus, para saber o motivo e pelo qual ele está vivendo o momento que está vivendo. Porque aí sim, nós vamos ter uma igreja mais forte, que verdadeiramente exerce o amor que precisa ser exercido. Mas a palavra segue aqui, algo que ele começa a falar no versículo 13, ele diz assim: tomai, olha só, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Olha só, e fazendo isso, feito isso, ficar firme. Eu preciso tomar as armaduras, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me colocar na presença de Deus, e fazendo isso, recebendo isso da parte de Deus, eu tenho que descansar. Ele diz que eu preciso permanecer firme. Quando eu tomo uma decisão na minha vida de andar com Jesus, quando eu tomo uma decisão na minha vida de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, eu preciso ficar firme naquela decisão. E muitas vezes nós temos dificuldade, porque muitas vezes as coisas começam a acontecer, o mundo espiritual começa a se mexer, e aí nós queremos muitas vezes dar um tempo, e aí que o inimigo se aproveita, aí que o inimigo vem e faz com que nós venhamos entristecer a Deus, e nós precisamos atentar para isso. E ele está estar firme e cingido, olha só, estai pois firme e tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E aqui a primeira coisa que eu quero falar nessa noite: cingido com a verdade. Precisa existir verdade em nós. E deixa eu falar algo para você, essa verdade, amados, eu não estou falando aqui em pessoas que mentem, não é só a mentira, mas essa verdade é uma verdade que eu preciso viver, uma verdade comigo mesmo. E essa verdade, ela não é só uma verdade externa, mas uma verdade interna. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas estão perdendo, elas estão dando brecha para o inimigo agir, quando elas muitas vezes estão guardando. Elas estão ignorando as suas dores, os seus sentimentos. Muitas vezes estamos aí sentados, sofrendo, com opressão,
com decepção. Mas estamos aí, mas não nos deixamos ser curados, não deixamos Deus trabalhar, não abrimos o coração, não choramos diante de Deus. Só que isso vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Então quando ele fala aqui que nós devemos sim, né? E nós devemos ser cingidos, olha só, cingidos os vossos lombos com a verdade. É viver a verdade do Evangelho, é viver a verdade daquilo que pregamos, daquilo que vivemos, mas é viver uma verdade interna. Deus, Ele falava isso no meu coração. Quantas vezes nós estamos aqui, muitas vezes, nos abraçando, estamos alegres, mas o nosso coração, ele está magoado. Os nossos sentimentos estão feridos. E isso vai, e o que Deus quer é que nós venhamos viver uma verdade. E o que é viver a verdade? Se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, o meu coração, Senhor, ele está triste. Senhor, em mim há um sentimento, Senhor, de tristeza, de decepção. Colocar isso diante de Deus, pedir uma orientação para Deus. Quantas pessoas às vezes estão vivendo e não conseguem perdoar? Não tem a capacidade, não consegue, não tem forças para perdoar, e vai alimentando aquilo, e vai guardando aquilo. Isso, amados, não é viver uma verdade. Isso não é viver uma verdade. Porque o nosso inimigo, ele é legalista, ele não está nem um pouquinho preocupado. Esses dias uma pessoa, essa que você leva comigo, e ela me falou que quando ela tinha, eu acho que era 7, 6 anos, ela falou muitas coisas para Deus. Muitas coisas. Por algo que aconteceu na vida dela. E eu disse: nós precisamos orar. Tu precisa pedir perdão a Deus. Mas eu tinha 6 anos, 8 anos. Amados, Satanás, ele não está preocupado com a idade. Ele não está preocupado mas não era decoração, era brincadeira. Ele não está preocupado, porque é legalista, ele se apega em palavras. E muitas vezes nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos patinando, porque em algum momento das nossas vidas, nós ficamos furiosos, nós falamos o que não tinha que falar, nós agimos de formas que não tínhamos que agir, e por não vivermos uma verdade, entender que erramos, e se colocar humildemente diante de Deus e pedirmos perdão, para prosseguir, nós não fizemos isso. Nós queremos prosseguir deixando para trás. Mas não vai ficar assim. Nós temos que limpar. Nós temos que, a palavra diz que quando nós pecamos, nós temos que voltar lá, aonde nós erramos, e continuarmos. Por que nós temos que voltar lá? Para que a gente venha resolver aquilo. E por que nós temos que resolver aquilo? Para que o inimigo ele não venha usar contra nós. Porque ele vai usar contra nós. Porque aí é que se dá a batalha espiritual. É aí que nós demos as armas, é aí que nós demos as ferramentas para o inimigo se lançar contra nós. Eu não estou falando aqui de perfeição, todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas nós temos um Deus infinito em misericórdia. Nós temos um Deus de amor, que está sempre disposto a nos perdoar, quando nós nos colocamos e nos humilhamos diante dele. Mas muitas vezes nós achamos que podemos deixar as coisas para trás e esconder isso de Deus, e Deus é bonzinho, Ele não vai dar, Ele não vai se preocupar com isso, Ele não vai. Mas o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele está ao derredor, e ele sabe, e ele vai usar isso contra nós. E essa batalha ela se torna difícil, amados, porque como eu falei, Jesus ele já venceu Satanás. Então nós estamos, o inimigo que está se levantando contra nós é um inimigo que não tem o que perder, porque ele já perdeu. Por isso que a palavra diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas cabe a nós, filhos de Deus, estarmos vigiando. Cabe a nós, filhos de Deus, estarmos guardando, porque a palavra ela nos traz essa orientação. Então nós precisamos primeiramente o quê? Cingirmos, como está escrito aqui, com a verdade. Sermos verdadeiros, um com os outros e com nós mesmos. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Seja verdadeiro. Reconheça que você não está bem. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus. Reconheça que você precisa que Deus, quem sabe nessa noite, te dê a mão para você levantar e caminhar como você caminhava. É isso que Deus quer, que nessa noite nós vamos atentar. E se faz necessário, amados,
Eu falava para os jovens esses dias: ei, Satanás ele não está de quarentena. Muito pelo contrário. Nesse tempo ele está de olho daqueles cristãos que baixam a guarda. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ativos. E ele segue aqui. E ele diz assim, né? Cingido nos lombos com a verdade. E a vestimenta da carapuça da justiça. A carapuça, amado, dentro dessa analogia que Paulo usa aqui, a carapuça era algo que protegia o coração. Era algo que os guerreiros usavam e protegia o coração. E protegia o coração das flechas que eram lançadas pelos inimigos. E a Bíblia também, ela nos replete de coisas, de cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Provérbios diz, que nós devemos, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E aqui, Paulo, ele traz esse exemplo, dessa vestimenta, dessa carapuça da justiça. E essa era algo que protegia o coração. Algo que nós precisamos também, para que nós venhamos vencer essa batalha. Primeiramente, viver uma verdade completa. Externa e interna, principalmente. E cuidar o nosso coração. Cuidar os nossos corações, o nosso coração dos dardos, das flechas que o inimigo lança. Que são situações que nos entristecem, que nos trazem ansiedade, que nos trazem preocupação, que nos trazem medo. Nós precisamos cuidar. E de que forma eu cuido do meu coração? Olhando para Ele, observando Ele, sendo sincero, sendo verdadeiro, olhando e entender que no meu coração existem coisas que precisam ser trabalhadas por Deus, que precisam ser curadas por Deus, que precisam ser tratadas por Deus. Querido, se Deus tocar no teu coração de você fazer isso, faça. Faça porque se faz necessário. Entenda, você é um ser humano. Você é falho, você é limitado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não é Deus. Deus é perfeito. Nele não é falha. Mas nós somos falhos. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver esse tempo mais de ficarmos nos retraindo. De ficarmos quietos, sofrendo. Com o coração machucado, com o coração ferido. Muitas vezes chorando, se vitimando, e ninguém me ama e não me quer, mas você precisa colocar diante daquele qual a essência dele é amor e que te ama e que deu o único filho que ele tinha para morrer no teu lugar, que é Deus. Você precisa se colocar, se derramar diante dele para que ele te renove, para que ele te restaure, para que ele te dê força, para que ele te oriente, para que ele te norteie. Às vezes, diante da dor, do medo, do sofrimento e de tantas coisas que se levantam sobre as nossas vidas, nós ficamos perdidos. E necessitamos buscar, esse norte, buscar essa orientação para voltarmos ao caminho em Deus. Nós precisamos entender isso, que existe algo que nós precisamos fazer. Mas que no momento que nós fizermos, Deus, Ele vai vir. E vai nos ajudar, e vai nos dar vitória. E Ele segue aqui, vestindo a carapuça e calçando os pés da preparação do Evangelho da paz. Firmarmos no Evangelho. O Evangelho precisa nos conduzir, a palavra de Deus precisa nos conduzir, Jesus precisa nos conduzir. Nós precisamos estar firme, caminhando firme no Evangelho de Deus, na palavra do Senhor, sendo direcionado, norteado por ela. Entendemos que aqui na palavra de Deus nós vamos achar respostas para as nossas queixas, para as nossas súplicas, para os nossos medos, para os nossos questionamentos, muitas vezes questões familiares, muitas vezes questões de enfermidade, mas aqui nós vamos achar resposta, porque Deus, Ele vai falar com nós através da palavra dEle. Então nós temos todas as armaduras, amados, para vencer essa luta, para vencer essa batalha que é travada dia a dia, em todo o tempo. Nós precisamos entender. E ele segue aqui falando, calçando os pés da paz e tomando sobre
sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, amados. É como eu estava falando para vocês. A fé é a certeza a certeza, a convicção das coisas que não se vê. Mas o nosso inimigo, ele nos ataca com coisas visíveis, com coisas que nos atraem. E para nós vencermos isso, nós precisamos manter a nossa fé no Evangelho da paz, na palavra de Deus, buscando conhecimento, buscando oração. A nossa fé precisa estar em Deus, porque se eu não tiver fé em Deus, eu não vou conseguir cumprir a sua palavra. Eu não vou estar vigiando. Eu não vou conseguir crer naquilo que a palavra de Deus está me falando, está me ensinando. Por isso eu preciso, a fé, ela precisa estar em mim, porque a fé é escudo. Ela vai me proteger daquilo que o inimigo está lançando, dos dardos que ele está lançando, das tentações, das propostas, dos medos, das enfermidades, em tudo aquilo que ele está lançando muitas vezes, né, sobre as pessoas, sobre as famílias. Mas se nós estivermos firmes na fé, nós vamos vencer. Se você estiver firme na fé, você vai vencer. Amém, irmãos? E ele segue. Ele tinha: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Algo que o inimigo trabalha, amados, e trabalha muito, é em todo o tempo criar em nós situações que nos afaste de Deus e criar dúvidas sobre a nossa salvação. Aqui ele fala aqui que eu preciso tomar também o capacete da salvação, porque o inimigo, ele trabalha na nossa mente. O inimigo, ele trabalha nos nossos pensamentos. Os dardos que ele lança na nossa mente para trazer dúvida, para trazer medo. E eu preciso ter no meu coração, eu preciso ter na minha mente que eu recebi a salvação da parte de Jesus, que eu sou salvo, que Jesus é fiel para perdoar os meus pecados, que Deus é um Deus de misericórdia. Quantas pessoas, amados, têm caído, quantas pessoas têm cometido erros, isso entristece o meu coração. E por muitas vezes, por ser mal ensinado, mal ministrados, acham que Deus vai abandonar, que Deus não vai mais perdoar, quando o nosso Deus, a essência dele é amor, quando o nosso Deus, ele está sempre disposto a perdoar. Porque será que não se prega mais esse Deus de amor? Parece que se prega aquele Deus que está esperando o momento em que eu vou cometer um erro para me castigar. E aí muitas vezes nós vemos pessoas que se fecham, que não pedem ajuda, e que acabam se afastando, muitas vezes, com medo daquilo que vai vir, daquilo que vão sofrer. Nós precisamos entender isso, nós precisamos voltar a esse tempo e entender que nós servimos a um Deus de amor. Nós servimos a um Deus de misericórdia, que está sempre disposto a perdoar, que está sempre disposto a olhar para o nosso coração, e quando Ele vê a verdade do arrependimento, Ele perdoa. E aqui Ele fala que nós devemos sim tomar o capacete da salvação, porque o inimigo, ele trabalha dessa forma, muitas vezes com o seu dedo acusador, acusando. Muitas vezes porque você pensou de forma errada, muitas vezes porque você falou o que não tinha que falar, muitas vezes porque você em algum momento se deixou levar por um momento de ira e agiu de forma errada. E aí você chega muitas vezes, e quando você vai para o seu quarto, é aquela acusação, é aquele conflito na tua mente: por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, Deus não vai me perdoar, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. E ele trabalha todo o tempo na nossa mente, tentando trazer confusão, para que eu venha colocar muitas vezes em dúvida a minha salvação, quando a palavra, ela me diz que no momento em que eu aceitei Jesus na minha vida, fui salvo.
Os meus pecados foram perdoados. Eu preciso entender isso, e eu preciso trazer isso todos os dias, essa convicção todos os dias, na minha vida, e guardar na minha mente, para que o inimigo ele não venha me acusar, porque Deus ele não acusa, amados, Deus ele não aponta. Agora o inimigo ele acusa, ele aponta, porque ele trabalha isso, e Paulo ele fala aqui, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Como o presbítero estava falando, nós temos feito aí a gente fala com os jovens, desafio. Nós estamos lendo a palavra. Às vezes eu percebo que muita gente, mas eu já li, eu também já li. Mas toda vez que eu leio, sempre tem algo novo da parte de Deus. Para me aprender, para me ensinar, para falar comigo. Porque a palavra de Deus, ela se renova, amados, em todo tempo. A palavra de Deus é algo tão maravilhoso que ela muitas vezes, é como se ela se adequasse à situação ao qual nós estamos vivendo no presente, no momento. É a palavra de Deus. Então não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantas vezes você já leu os evangelhos, leia. Eu falava esses dias aqui para os jovens a respeito de nós atentarmos, para aquilo que muitas vezes vem da liderança. Nós estamos vivendo um tempo, e é um tempo bom, e que nós temos acesso a muitas lives, que nós temos acesso a muitos pregadores, como os jovens de stop. E aí o que vocês vão querer ver? O presbítero Ângelo pregar? Se eu posso ver os tops. Ver o pastor Ronaldo pregar, se eu posso ver os tops. Mas é algo que vai diferenciar aquilo que vem da liderança. É que aquilo que vem da liderança é a orientação da parte de Deus. O nosso Deus é um Deus organizado. Nosso Deus é um Deus que Ele coloca, Ele estipula a liderança e Ele orienta a liderança. Então quando vier algo da parte da liderança, faça, porque vem da orientação de Deus. Nós recebemos aí esses dias do pastor Ronaldo, ali umas ministrações para casais, foi bênção. Eu não sou aqui falando contra as lives, muito pelo contrário, eu também assisto muitas. Mas eu entendo que aquilo que vem da liderança dessa igreja, dessa denominação, da Igreja Metodista Wesleyana, ao qual nós fizemos parte, precisa haver uma atenção. Porque é uma orientação da parte de Deus para a igreja. Nós não estamos mais tão juntos como nós estávamos. Eu mesmo hoje tem muitos que eu estou vendo aqui que há muito tempo eu não via. Que nós estamos no sábado aqui, eu e minha esposa com os jovens. E muitas vezes a gente fica distante. Alguns a gente se comunica. Então é natural nesse tempo. Mas isso Deus falava ao meu coração. Sabe, amados, esteja atento. Entendam que é uma orientação vinda de Deus para a liderança, para que a liderança passe para a igreja. Eu creio que Deus trabalha nesse jeito. Não sei se você crê dessa forma, mas eu creio que Deus ele trabalha desse jeito. Da mesma forma que Ele trabalha em outros lugares, onde Ele estipulou outras lideranças, em outras denominações, também da mesma forma. Porque se nós não atentarmos para isso, muitas vezes, quem sabe, a gente vai perder essa batalha. Porque a batalha, ela está travada em todo o tempo. Sei que nós não gostamos muitas vezes de ouvir isso, amados, mas se faz necessário. E se faz necessário também que haja um equilíbrio. Porque existem duas fontes. A primeira é aquela que simplesmente ignoram. O diabo é derrotado, o diabo não tem poder. O diabo tem poder. Não é que tu vai dizer que o diabo tem poder. O diabo tem poder. Deus é poder. Mas o diabo tem poder. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar. Nós devemos nos revestir das armaduras de Deus.
para poder resistir os dias maus, permanecer firme. Precisamos entender isso. Então, esse pensamento é um pensamento errado. Ele é sim um derrotado, sim. Ele não pode me tocar se eu andar vigiando na presença de Deus, em obediência, como a palavra me orienta. Com certeza não. Mas agora se eu baixar a guarda, e quando eu falo em baixar a guarda, é quando eu dou brecha para que o inimigo tenha a oportunidade de vir e me ferir. Quando eu paro com as orações, quando eu dou um tempo, quando eu baixo o ritmo. Muitas vezes nesse tempo eu não me dou conta, mas eu estou baixando a guarda. Então em todo tempo nós precisamos estar atentos. Em todo tempo nós precisamos, como diz o jovem, estar ligado, buscando, orando, intercedendo uns pelos outros, porque nós vimos ali, no Getsemane ali, que Jesus ele vai até os seus discípulos e pede para eles, para que eles estivessem ali orando, que eles estivessem ali intercedendo. E nesse tempo nós estamos tão distantes, que muitas vezes nós não sabemos como está o meu irmão, como está a minha irmã, nós não sabemos. Mas nós devemos estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, para que a gente possa se fortalecer juntos. Porque essa batalha, ela é travada todos os dias. Todos os dias. Por isso que é necessário vigiar. A outra linha que eu vejo é aquela linha que ela acaba enfatizando demais. A pessoa saiu, tropeçou, foi o inimigo. A pessoa pegou o resfriado, foi Satanás. A Bíblia ela nos ensina que nós temos que ser moderados, que precisa haver um equilíbrio nas nossas vidas, em todas as áreas. E muitas vezes nós temos perdido essa batalha, porque ou nós enfatizamos demais, colocamos o nosso inimigo num lugar onde ele não está, ou simplesmente fingimos e achamos que ele não existe, quando nós deveríamos vir para a palavra de Deus e buscarmos orientação na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: vigiai, orai. E ela diz que além de eu orar, de eu vigiar, eu preciso permanecer, eu preciso resistir, eu preciso me fortalecer, eu preciso estar na presença de Deus em todo o tempo, porque são essas atividades na minha vida espiritual que vão fazer com que eu venha discernir, muitas vezes, aquilo que o inimigo está lançando sobre a minha vida. Nós precisamos atentar para isso. Quantas vezes nós não estamos conseguindo discernir? Quantas vezes se levantam? Eu falo isso da parte de Deus. Quantas vezes se levanta discussão no teu lar? E você se entristece? E você não entende o motivo, o porquê? Ou quantas vezes, do nada, situações vêm na tua vida, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida física, e você vai ao médico e não é nada. Isso muitas vezes são coisas, são dardos das lutas que se levantam no mundo espiritual, que nós não vigiamos e que nós somos atingidos. Quantas vezes vem o cansaço? Quantas vezes em um momento como este, e que a gente vem ministrar a palavra, a gente sai daqui cansado, porque muitas vezes Deus quer operar, muitas vezes Deus quer fazer, e nós fechamos o coração, fechamos a mente, porque não conseguimos, como está escrito ali, nos cingirmos com a verdade.
Eu preciso muitas vezes reconhecer que Deus muitas vezes Ele está me exortando, que Deus muitas vezes Ele está me confrontando. Mas é verdade. Eu preciso daquela mudança. Eu preciso, daquele chamar de Deus na minha vida. E quando eu atento para essas coisas, quando eu sou humilde para atentar para essas coisas, eu consigo prevalecer contra o meu inimigo. Eu consigo vencer. Sabe, nesta noite, amados, eu quero que você entenda isso. Que Deus, Ele traz essa palavra que é muito conhecida. E que nós já fomos ministrados várias vezes. Para que nós venhamos acordar. E atentar para isso. Há uma batalha espiritual. Para que nós venhamos olhar para a nossa vida. Olhar para a nossa volta. Olhar para os nossos filhos. Olhar para a igreja do Senhor. Olhar para as nossas famílias. Que a palavra diz que Ele vem para matar, roubar e destruir. Nós precisamos unir forças como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, e orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Entendermos que essa batalha, ela vai ser vencida, com a comunhão, com a união da igreja. Mas muitas vezes nós nos ocupamos tanto com tantas coisas e sem nos darmos conta, amados, às vezes nós estamos competindo. Isso entristece o coração de Deus. Porque a cabeça da igreja é Cristo. E nós precisamos orarmos uns pelos outros, amarmos uns aos outros, nos cingirmos das armaduras de Deus, para que a gente venha vencer essa batalha. E é algo espiritual, é algo que eu não vou vencer sozinho. Eu só venço essa batalha em Cristo e com Cristo. E para mim vencer ela com Cristo e com Cristo, é necessário que muitas vezes eu venho entender que eu preciso buscar ajuda. Entender que muitas vezes eu preciso ajudar. Eu preciso entender, como eu falava para os jovens ali, aonde eu estou, qual é a minha função no corpo. Qual é a minha função no corpo. Nós temos vivido um tempo propício para isso. Eu estava falando esses dias, e algo que tem agradado muito o meu coração, são as lives das crianças. Eu sempre estou assistindo com Samuel, e algo que me chama a atenção, eu fico vendo alguns irmãos, e eu vejo ali o perfil, irmãos que às vezes estavam aqui, que a gente jamais imaginaria, que eles teriam um talento para aquilo ali. Isso é corpo. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos orar. E entendermos que cada um tem o seu perfil diante de Deus. Cada um deve estar onde Deus quer que esteja. E aí quando nós estivermos cada um no nosso lugar, vai funcionar. Vai funcionar naturalmente essa comunhão. Essa unidade. Vocês já perceberam o que é a unidade no Espírito? Às vezes a gente quer promover essa unidade. Pelo que eu entendo que Paulo fala ali, nós precisamos promover a paz. Essa unidade, ela é natural. Se o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita no Johnny. Essa unidade, essa comunhão, ela vai acontecer natural pelo simples fato de nós servirmos ao mesmo Deus. Que o mesmo Deus que habita em mim, habita nele. Isso vai acontecer de forma natural. Então que nós vamos entender isso, porque quando nós entendermos isso como igreja, nós vamos prevalecer. Nós vamos vencer essa batalha que se levanta todo o tempo. Repito, amados, não porque nós estejamos em pecado, não porque nós estejamos fazendo algo errado. Eu acho que muito pelo contrário, porque quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo, aí que o nosso inimigo fica mais furioso ainda.
E ele quer destruir aquilo muitas vezes que está nos trazendo alegria, que está trazendo alegria ao coração de Deus. Não só no contexto de igreja. Pedir que o ministério de louvor venha para cá. Mas muitas vezes no contexto família, no contexto relacionamento conjugal. Muitas vezes o inimigo, ele está trabalhando, porque as coisas estão acontecendo. Ele não consegue ver ninguém alegre, não consegue ver ninguém feliz. A Bíblia fala, venho para matar, roubar e destruir. Então, por que eu estou falando isso? Para que você venha estar atento. Ah, irmão, a minha vida está uma bênção. A minha vida também está uma bênção. Mas que eu não venha parar de vigiar. Que eu não venha parar de orar. Que eu não venha parar de buscar. Para que eu venha ter discernimento quando situações se levantarem. Que é o inimigo que está tentando trazer tristeza. É o inimigo que está tentando destruir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E Deus fala ao meu coração nesse tempo. Tem pessoas aqui no nosso meio que quem sabe está ansiosa. E Deus fala assim, olha para a tua vida. O que tem te faltado? Tem te faltado o meu cuidado? Eu tenho te suprido. Não tenho te deixado faltar nada, diz o Senhor. Oh, aleluia. Por que andas ansioso? Por que te preocupas? Oh, rianda namas cheias. Não deixa. Nesta noite coloca o capacete da salvação, para que os dardos do inimigo não venham entrar na tua mente, te trazendo insegurança, te trazendo medo, incertezas. Saia desta noite crendo que Deus é contigo, que nesta noite o Senhor venha abrir os teus olhos, para que você possa enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua família. É Deus que está fazendo, é Deus que está trabalhando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Oh, de barabacheias. Mas o inimigo insiste em querer trazer incertezas no teu coração, em querer trazer medo. Oh Deus, santo és tu, Senhor. Deixa eu falar algo para você. Não vai acontecer como aconteceu da última vez. Não vai. Permaneça no Senhor. Não vai acontecer, porque o Senhor vai te revestir, o Senhor vai te dar força. O Senhor é contigo nesse tempo. De bandarabacheias, de candaramanassuriandarebalaias. Oh Espírito Santo de Deus, ministra, Deus, sobre vidas aqui neste lugar, Pai. Ministra, Senhor, sobre corações, Senhor, ansiosos neste lugar, Deus. Que toda mentira de Satanás, Senhor, oh Deus, seja desfeita, caia por terra, em nome de Jesus. Eu sou contigo, diz o Senhor, Ranamacheias. É eu que estou neste negócio, é eu que estou agindo, diz o Senhor, Alabanaias. Não temas, cheias. Oh meu Deus, oh Espírito Santo. E essa noite, Senhor, seja noite, Deus, de que vidas, Senhor, venham ser ministradas, que corações venham ser curadas, que mentes, Senhor, que tem se dado, Pai, que tem dado ouvido às mentiras do inimigo, Deus, esta noite, Pai, oh Deus, que o Teu Espírito Santo
Que teu Espírito Santo fale a corações, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, ministre em vidas neste lugar. Se coloca de pé, igreja. Você que está nos vendo também. Cheias. Deus é contigo. Deus é com tua casa. Deus é com tua família. O inimigo não vai prevalecer esta luta que tem chegado no teu lar. Em nome de Jesus. Ela cessa hoje. Ela cessa hoje. Cheias. Porque o Senhor, Ele está dando vitória. Ele está dando vitória nas batalhas que tem se levantado na tua vida, nas batalhas que tem se levantado na tua casa. A vitória da parte de Deus. Começa a buscar o Senhor neste tempo. Enquanto o ministério de louvor vai estar ministrando louvor, você começa a buscar. Abre o teu coração. Oh, aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Aleluia. Oh Deus, deixa eu falar algo da parte de Deus. Oh Deus, o inimigo disse assim, ó, não tem mais jeito. O Senhor me fala aqui de um filho. Quem sabe, minha irmã, você tem orado há tanto tempo. E quem sabe, em alguns momentos você diz, não tem mais jeito. Mas nesta noite o Senhor, Ele te diz que tem sim. Tem sim. Você precisa voltar. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a chorar, a clamar. Você precisa voltar a crer. Porque Deus, Ele é fiel para responder a tua oração, para realizar o desejo do teu coração. E o desejo do teu coração é que a tua família esteja aqui, é que a tua filha esteja aqui, é que o teu filho esteja aqui. O tempo é de Deus. Ah, mas faz tempo, mas o tempo é de Deus. Não esmoreça. Não perca essa batalha. Deixa eu orar por você neste tempo. Oh Deus, oh Senhor, neste tempo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, oh Pai. Senhor, te pedindo, Deus, por cada vida, Pai, que está neste lugar, Deus, por cada família aqui representada e por cada família, Deus, que nos assiste neste tempo, Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que esta batalha, Deus, que essa luta que se levanta